momentos desta partida no seu período complementar. Público numeroso prestigiando a decisão da 5ª Taça São Paulo de Futebol Juvenil. Carlos Alberto, Marinho visando Carlos Alberto, Silvinho lançado, Laércio pela equipe do Corinthians. Tranquilo, agora deu um passe errado, recuperação do Fluminense através de Kleber. Falta do Gatãozinho sobre o Kleber, apontada pelo senhor Edmundo Abissarra. Silvinho, boa finta. Carlinhos aparecendo pelo tricolor da Guanabara. Salta Laércio. Milton e Ivan servido. A torcida estimulando a equipe corintiana. Alves e Marinho. Manual para o Fluminense. O Marinho foi cobrar o lance manual, mas o juiz aponta o lance favorecendo a equipe corintiana. Paulo Miranda. Falta sobre Milton. Faltam uns 10 passos da entrada da área do Fluminense. Novo jogador na equipe do Corinthians, os senhores viram aí o número 15, Naval. É Naval que entrou nesse segundo tempo com força, com efeito, tiro de meta para o Fluminense. É uma transmissão da TV2 Cultura, a imagem limpa do esporte, com TV Tupi, Canal 4 São Paulo, TV Difusora Porto Alegrense, Canal 10 de Porto Alegre. Boa penetração, Marinho saltando. Corte de Jorge Henrique. Ivan pelo Corinthians. Corte de Marinho. Corte oportuno da defesa do Fluminense. Aí o Marinho, número 5 do tricolor. Escanteio cobrado. Com oportunidade. Um tiro violento. Uma grande oportunidade perdida pelo Corinthians. Foi o Naval, número 15, quem atirou. Naval entrou no lugar do Guilherme, na ponta esquerda do Corinthians. Cinco minutos de partida, período complementar. Placar de 0 para o Corinthians, 0 para o Fluminense. Alves, recuando a Milton. De novo Alves. Corte foi de Marinho. Paulo Miranda pelo Corinthians, levou vantagem sobre o Silvinho. Gatão. A Milton. Milton a Alves. Visa o Ivan aqui na direita. Ivan tem Marinho na sua marcação. Tenta a finta. Vantagem para o Carioca. Aí era Marinho. Serve a Euclides. Carlos Alberto. Partida bem disputada até aqui. Euclides. Paulo Miranda pelo Corinthians. Ivan. Ainda Ivan. Paulo Miranda.
Visando o Carlos Alberto. Zé Maria pelo tricolor do Rio. Silvinho. Anselmo. Anselmo a Silvinho. Novamente Anselmo servido. Alcança em tempo. Tem Ojeda na sua marcação. Corte de Newton. Naval pela equipe do Corinthians. Carlos Alberto reclamando. Caído aí o Zé Maria da equipe do Rio. Por sua vez, o técnico José Teixeira tem observado esses mesmos garotos para a formação de uma seleção de novos que jogará em gramados da Ásia também este ano. Paulo Miranda servindo a Newton. Newton visou Paulo Miranda, apareceu Euclides interceptando. Carlos Alberto. Pé. Euclides. Carlos Alberto. Kleber. Silvinho. Carlos Alberto novamente. Vira o jogo para Carlinhos. Laércio aparecendo pelo Corinthians, fazendo o corte. Ivan e Marinho. Uma bola prensada. Lateral para o Fluminense. Carlinhos a Carlos Alberto. Darcy. Euclides aparecendo pelo Fluminense perigosamente. Serviu a Silvinho. Silvinho a Carlos Alberto. Tenta o tiro. Cartãozinho aparece. Excelente oportunidade para Silvinho. Perdeu o equilíbrio na hora do chute. É a primeira grande oportunidade que teve o Fluminense neste período complementar de jogo. Alves. Alves e Carlinhos. Carlinhos cortando a lateral. Ivan a Paulo Miranda. Aparecendo Henriques. Ivan pelo Corinthians. Na marcação está Carlinhos. Ivan levando vantagem. Euclides recuado a Carlos Alberto. São duas excelentes equipes, Fluminense e Corinthians. Carlos Alberto. Zé Maria, lá pela direita, já recuperado. Darcy cortando. Newton. Alves. Alves tem Ivan aqui na direita. Alves preferiu pelo meio. Visando o Gatãozinho. Corte da intermediária do Fluminense. Carlos Alberto. Silvinho, número 13. Tem Paulo Miranda na sua marcação. Silvinho visando lá no interior da área. Corte foi de Ojeda, servindo a Gatãozinho. Agora a mão do jogador Kleber. Gatãozinho cobra. O árbitro não havia autorizado. A posição da bola era irregular. E novamente o Corinthians cobrando a infração. Naval, que entrou em lugar de Guilherme no segundo tempo de jogo. Jorge Henriques. Carlos Alberto. É um jogador incansável, Carlos Alberto.
0 o marcador aqui no Parque São Jorge. Corinthians e Fluminense da Guanabara, na grande decisão da 5ª Taça São Paulo de Futebol Juvenil. Carlos Alberto, Silvinho, lançamento muito longo, foi às mãos de Paulo Rogério. Basquete, vôlei, tênis, esportes motorizados, esqui, boxe, handebol, golfe, judô e evidentemente o nosso futebol. Você tem de tudo em É Hora de Esporte. Resenha completa sobre os acontecimentos esportivos do país e do mundo. Todas as segundas-feiras às 10h30 da noite. Alves. Rolou para Naval. Naval vai penetrando, bom cruzamento. Carlos Alberto. Agora uma falta perigosa, aponta o senhor Edmundo Abserra. Uma falta dentro da área. Em tiro indireto. Está aí a grande oportunidade para a equipe do Corinthians. Quando temos 12 minutos de partida, período complementar. Cinco jogadores do Fluminense na barreira. Carlos Alberto, próxima bola, também Gatão. Carlos Alberto, Gatão, atirou na barreira. Barreira já avançava. Alves, entregando ao Ojeda. Carlos Alberto. Agora falta de Ivan sobre o ponteiro Euclides do Fluminense. Euclides tem muito campo pela frente. Boa bola para Té. Té e Paulo Miranda. Té cruzando perigosamente. Ojeda. Zé Maria. Bola bate em Gatão. Volta Zé Maria. Prensada, aparecendo Ojeda. Anselmo. A Zé Maria. Kleber. Carlos Alberto. Corte de Ojeda. Naval pela equipe do Corinthians. Alves. Carlos Alberto. Gatão. Naval. Cruzamento. Muito fechado. Uma grande oportunidade perdida pelo atacante do Corinthians. É uma transmissão da TV2 Cultura, a imagem limpa do esporte, com TV Tupi, Canal 4 São Paulo, TV Difusora Porto Alegrense, Canal 10 de Porto Alegre. Veja aí o Luizinho, o técnico do Corinthians, médico, massagista, e aparecendo um suplente da equipe alvinegra. Luizinho gesticula muito. É uma partida nervosa, não tenho dúvida. A Taça São Paulo hoje em todo o Brasil é muito respeitada. Haja vista o grande número de pessoas que têm vindo de outros estados, principalmente agora na fase semifinal e final da competição. Ivan, Milton. Boa bola para Carlos Alberto, Zé Maria protegendo. O Willis também na proteção e a bola se perde em tiro de meta para o Fluminense. Hora da notícia. De segunda a sábado, às 8h30 da noite na TV2 Cultura. Carlos Alberto aí trocando chuteiras. Uma passagem com as mãos de Silvinho.
Euclides, penetração perigosa. Vamos acompanhar o lance. Aí Euclides, que perdeu a grande oportunidade. E agora aconteceu um caso curioso. Talvez os senhores não tenham visto, mas o juiz mostrou o cartão amarelo para o arqueiro do Corinthians. Acontece que com a corrida dele, o cartão caiu-lhe das mãos. E a torcida naturalmente aproveita. Ivan, Gatãozinho, de novo Gatãozinho, Carlos Alberto. O lance ocorreu quando o jogador Silvinho deu um toque com a mão, levando vantagem e criando aquela oportunidade de Euclides, que quase abriu o marcador. Por essa razão, os jogadores da defesa do Corinthians reclamaram a jogada ilegal do Silvinho do Fluminense. Carlos Alberto. Silvinho. Feira a partir das 5h20 da tarde. Laércio. Entregando a Ivan. Boa jogada de Ivan. Excelente bola para Alves. Tem o Carlos Alberto na marcação. Nilton aparecendo. Corte do Fluminense. Euclides é servido aqui na ponta esquerda. Fluminense atacando muito nesses momentos de partida. Darcy. Ainda Darcy. Visando o Carlos Alberto. Naval. A bola já havia se perdido pela lateral. Anselmo. Rolando para Silvinho, boa bola para Euclides, excelente jogada do ataque do Fluminense, deixa o cruzamento, perde o Fluminense uma grande oportunidade, um bom cruzamento do Euclides, o pé saltou, mas não alcançou. Esse lado do campo, curiosamente, apresenta alguns claros. Talvez o público entenda não ser um local ideal para acompanhar a partida, mas as demais dependências do Parque São Jorge completamente tomadas. É um grande público prestigiando um grande acontecimento esportivo, a decisão da 5ª Taça São Paulo de Futebol Juvenil. A cobertura da TV2 Cultura, a imagem limpa do esporte, com TV Tupi, Canal 4 São Paulo, TV Difusora Porto Alegrense, Canal 10 de Porto Alegre. Ivan vai penetrando, recupera Ivan, passou por Carlinhos, recebe falta, já apontada pelo senhor Edmundo Absanra, que não está sendo poupado pela torcida do Corinthians. Aí o senhor Absanra. Paulo Miranda para a cobrança desta falta contra o Fluminense do Rio. Bateu Paulo Miranda, Gatãozinho lá na área, saltou o Alves. Ligue-se com o esporte. Ligue nas jornadas esportivas de sábados e domingos a partir das 4 horas da tarde. Vejam aí o público junto aos alambrados. Muita gente prestigiando esse acontecimento. Uma manhã bastante agradável em São Paulo. Faz calor. E a Taça São Paulo marca festivamente o aniversário, os 419 anos da cidade de São Paulo. Feriado em nossa capital. O público
pode prestigiar assim a grande final do Campeonato Nacional de Juvenis. Euclides pela equipe da Guanabara. Carlos Alberto. Zé Maria. Zé Maria tem Carlos Alberto aqui atrás. Carlos Alberto a Kleber, volta a Carlos Alberto. Vai passando, até Carlos Alberto. Aparecendo Laércio. Disputando com Anselmo. Ainda a vantagem de Laércio. Um grande jogador esse Laércio. Aí o senhor Carlos Gomes dos Santos. Bandeira vermelha. Naval saltando. Kleber. Carlos Alberto. Passando por Gatão. Ataque perigoso do Fluminense. Laércio mais uma vez. Sempre oportuno. Gatãozinho no grande círculo. Agora caiu o Jorge Henriques. Houve empurrão do Carlos Alberto da equipe do Corinthians. Número 5 do Fluminense. Marinho deixou para Jorge Henriques a cobrança da falta. Té e Darcy. Laércio. Gatão. Alves. Vai passando Alves. Carlos Alberto lançado. Ainda Carlos Alberto. Gatãozinho virando muito bem para o Ivan. Milton aparecendo. Vai apertando o Corinthians. Ivan. Para Paulo Miranda. De longa distância. Para uma boa defesa de Willis. Emerson, Éder, Pelé, Prudêncio, Toque. Somos 100 milhões e podemos ter outros novos campeões. Incremente a prática do esporte em nossa terra. Um grande país também se forja nos campos esportivos. Alves, Newton, Euclides, passando por Gatão, virando o jogo para Anselmo. Uma boa oportunidade, mas o bandeirinha já assinalava o impedimento de Anselmo. Gatão, Newton, foi agarrado pelo Silvinho. Minutos é o tempo que resta para o encerramento do tempo regulamentar de 80 minutos. 10 minutos que poderão ser decisivos, que poderão apontar o campeão da quinta da São Paulo de futebol juvenil. Caso isso não aconteça, teremos uma prorrogação de meia hora em 2 tempos de 15 minutos. Naval, a Gatãozinho. Kleber, Anselmo, Carlos Alberto, Kleber, Silvinho, Carlos Alberto sozinho na intermediária do Corinthians, a Kleber, corte de Naval, bola que sobra para Ivan, jogador de passadas largas. Agora empurrado pelo Carlinhos. O árbitro manda o jogo prosseguir. A torcida o apupa. Carlos Alberto. Carlos Alberto penetrando. Aí uma boa jogada do Darcy. Darcy empurrado pelo Carlos Alberto.
Ivan. Boa bola para Alves. Bom lançamento. Alves pode penetrar. Tem campo para isso. Atira de perna esquerda. É um tiro de meta para o Fluminense. Aí o Alves, número 8. O Carlos Alberto, número 4. O Marinho, número 5 do Fluminense. São as grandes atrações deste espetáculo aqui em Parque São Jorge, que decide a Taça São Paulo de Futebol Juvenil. Carlos Alberto, Kleber, Silvinho, deslocado lá pela ponta direita. Ainda Silvinho, boa bola para Kleber, boa penetração. TV 2 Cultura, a imagem limpa do esporte, com TV Tupi, Canal 4 São Paulo, TV Difusora Porto Alegrense, Canal 10 Porto Alegre. Zé Maria, Kleber, Silvinho, pé, Anselmo a Kleber, Carlos Alberto, virando para Euclides, ainda Euclides e Paulo Miranda levando vantagem até aqui. Bola já havia saído pela linha de fundo, é tiro de canto contra o Corinthians. Últimos instantes da partida em Parque São Jorge, tempo regulamentar. Placar de 0-0, Corinthians e Fluminense. Euclides cobrando curto a Carlinhos. Carlinhos a Carlos Alberto, disputando com Newton, vantagem para Carlos Alberto. Vai penetrando, fez o cruzamento. Defesa do Paulo Rogério. Gatãozinho. Boa bola. Veja aí o Alves penetrando, uma boa oportunidade. Não foi feliz no momento do chute. Perdendo assim uma grande oportunidade para a abertura do marcador. Silvinho pela equipe carioca, levando vantagem. Gatãozinho prensando. Bola recuada, Paulo Rogério. Jornadas esportivas da TV2, aos sábados e domingos a partir das 4 da tarde. Salta o Ivan. Alves, excelentes condições. Carlos Alberto. Perde Carlos Alberto, a grande oportunidade. Um lance belíssimo do ataque do Corinthians. Corinthians cresce nestes últimos minutos de partida. Quando temos Alves, excelentes condições. Carlos Alberto. Perde Carlos Alberto, a grande oportunidade. Um lance belíssimo do ataque do Corinthians. Corinthians cresce nestes últimos minutos de partida, quando temos 38, período complementar. Carlos Alberto teve uma excelente oportunidade para a abertura da contagem. O gol que poderia dar o título ao Corinthians. Nós vamos aguardar. O Corinthians crescendo muito na partida. Carlos Alberto. Ivan. Penetração de Ivan. Deixando para Paulo Miranda. O título estará em excelentes mãos. Tanto o Fluminense como o Corinthians tem uma campanha magnífica até aqui. Anselmo. Cruzamento. Pé saltando. Ojeda aparecendo.
Aí no Ojeda, entregando a Carlos Alberto. Carlos Alberto do Fluminense aparecendo. Com muita classe. Corte de gatãozinho. Recuando a Ojeda. Alves. De novo Alves. Boa oportunidade. Willis. Mais um bom ataque do Corinthians. Agora estamos em cima da hora. Termina a partida no seu tempo repi, Canal 4 de São Paulo. As mesmas equipes para a prorrogação de 30 minutos em 2 tempos de 15. Prorrogação que poderá decidir a sorte da quinta Taça São Paulo de futebol juvenil. O Corinthians inicia a partida. Alves. Carlos Alberto. Recuando a Paulo Miranda. Paulo Miranda visando Alves. Aí o técnico Pinheiro de pé. Kleber. A Silvinho. As equipes mudaram de campo. O Corinthians jogando agora à nossa direita. Ivan. Naval pela ponta esquerda. Naval e Zé Maria. Ainda Naval penetrando. Bom tiro. Perigoso. Chute do Naval. O Corinthians terminou muito bem o segundo tempo de partida. Atacando muito. A sua torcida está na esperança de que o Corinthians volte para essa prorrogação. Jogando bastante no seu ataque. Procurando decidir a partida sem necessidade de recorrer a penalidades máximas. Marinho a Carlinhos. Carlinhos ao seu ponteiro Euclides. Para a área. Caiu um jogador do Fluminense. Lá na área do Corinthians. Gatãozinho descendo. Anselmo aí caído. Naval servido. Veja o cruzamento. Falhou Marinho. Alves aparecendo pelo Corinthians. A bola já saiu. É um tiro de canto favorecendo a equipe corintiana. Zero a 0 no tempo regulamentar de 80 minutos. Primeiros momentos da prorrogação. Marcador prorrogação. Marcador sem abertura até aqui. Escanteio cobrado. Silvinho afastando. Paulo Miranda deixa a bola se perder na lateral. Cobra o manual, entregando Alves. Outro lance manual para a equipe do Corinthians. Carlos Alberto recebe o presente. Kleber. Té. Para Silvinho. Bom ataque do Fluminense. Té servido. Silvinho de novo, boa oportunidade. Uma boa defesa de Paulo Rogério. Um bom tiro de Silvinho. É um jogo que tem oferecido bastante emoção até aqui. Carlos Alberto para Alves. Bom ataque do Corinthians. Alves para Ivan. Defesa de Willis, parcial. Carlos Alberto na sua intermediária, tranquilizando as coisas. Kleber a Carlos Alberto. Vai deixando o Carlos Alberto.
Anselmo, a Euclides. Paulo Miranda para o Corinthians. Corte do Carlinhos. Corte do Carlinhos. Alves a Ivan. Ivan Newton. Newton a Alves. Bom cruzamento. Zé Maria cortando pelo Fluminense. Newton pelo Corinthians. Pé, número 9. Kleber. Euclides. A Kleber. Pé. Zé Maria. Carlos Alberto. Vai apertando o Fluminense. Boa jogada. Do pé. O corte foi do Darcy. Escanteio. Quando era envolvido o zagueiro Laércio. Aí o Pinheiro orientando os seus jogadores. Carlos Alberto. Bom cruzamento. Pé saltando. Defesa do Paulo Rogério. Carlos Alberto recebe falta de Jorge Henriques. Massagista do Corinthians. Para atender ao jogador número 9 da equipe corintiana. Carlos Alberto. Foi uma entrada um pouco forte do jogador número 3, Jorge Henrique. Luizinho orientando aí mais uma vez seus jogadores. Luizinho que já dirigiu a equipe principal do Corinthians em inúmeras oportunidades. Agora orientando as equipes juvenis. Uma falta bastante perigosa contra o Corinthians. Os jogadores reclamaram, mas o árbitro já tinha tomado sua decisão. Agora a Barreira vai para o lugar exato. Carlos Alberto conversando com o Pinheiro de longe. Aí o 14 do Fluminense, Erivelton, daqui a pouco na equipe carioca. Saiu Anselmo, entrou Erivelton na equipe carioca. Jogador número 14. O tempo vai passando, o marcador sem movimentação até aqui. O Corinthians também vai fazer uma substituição na sua equipe. Entrou o jogador 14, Gerson. Gerson em lugar de Alves, número 8. Bateu Silvinho na barreira, Silvinho de novo. Gerson, camisa 14, no lugar de Alves, na equipe do Corinthians. Newton, aí vai. Repassando Ivan, entregando a Gerson. No seu primeiro lance nessa partida. Escanteio a ser cobrado pelo Gerson. Bom cruzamento, Carlos Alberto aparecendo. Entregando a Euclides. Euclides a Silvinho. Newton aparecendo pelo Corinthians. A Gatãozinho. Tem Naval na esquerda. Tenta de longe. A bola bate Marinho. Volta para Gatãozinho. Bola perigosa. Uma belíssima jogada do Gatãozinho. No rebote, atirou com força. O Willis mandando escanteio. Corinthians jogando bem nesses primeiros momentos de prorrogação.
Gerson cobrando o tiro de canto. Gatãozinho aparecendo. Paulo Miranda. Carlos Alberto, boa oportunidade. Mas já viu o impedimento do ataque corintiano. Gatãozinho é outro valor que tem se destacado muito na campanha do Corinthians na Taça São Paulo de Futebol Juvenil. Aí está o Gatãozinho. Novamente o Gatão aparecendo. Disputando bola. Com Erivelton. Naval. Erivelton. Naval. Carlos Alberto de Chaleira. Kleber. Carlos Alberto do Corinthians. A Naval, boa penetração do ataque corintiano. Vai Naval passando. Boa bola para Carlos Alberto. Aí está a chance do Corinthians. Cobriu o arqueiro, cobriu o travessão também. É uma partida emocionante, digna de uma decisão. Um campeonato de grande importância, como é a Taça São Paulo de Futebol Juvenil. Luizinho nervoso, banco do Corinthians, médico, massagista, jogadores. É grande, mas muito grande a expectativa até aqui. A partida é boa, a partida é bem disputada. Ojeda pela equipe do Corinthians. Zé Maria a Carlos Alberto. Entregando a Erivelto. Erivelto a Carlos Alberto. Rolando para Silvinho. Carlos Alberto. Ainda Carlos Alberto. Zé Maria. Cruza mal. É uma transmissão da TV2 Cultura. A imagem limpa do esporte. Com TV Difusora. Porto Alegrense, canal 10 de Porto Alegre. Com a TV Tupi, canal 4 São Paulo. Estamos nos últimos instantes do primeiro tempo da prorrogação aqui em Parque São Jorge. Marcador ainda 0-0, Corinthians e Fluminense. Ivan, tem Gerson na direita, ainda Ivan. Corte foi de Marinho. Quando está caído o jogador do Fluminense. Carlos Alberto, Ivan. Boa bola para Gerson. Corte de Carlinhos. Caiu sobre o fotógrafo lá atrás do gol. Aí machucado é o jogador 11, o Euclides. Ponteiro esquerdo do Fluminense. O bom lançamento é Euclides. Proteção é de Laércio. Laércio. Bola recuada a Paulo Rogério. Laércio entregando a Paulo Rogério. Termina o primeiro tempo da prorrogação. Continua o marcador igual, 0-0 no estádio do Corinthians em Parque São Jorge. Teremos agora mais 15 minutos. Transmissão da TV2 Cultura. Jogadores do Fluminense. Pinheiro reclamando. Rogério. Começa o segundo tempo da prorrogação. Mais 15 minutos. Carlos Alberto pelo Corinthians. Gatãozinho. Naval. Gerson. Marinho pelo Fluminense.
Zé Maria, Carlos Alberto. Bom lançamento, penetração de Erivelto. Boa chance para o Fluminense, acompanha a jogada, Euclides. Aí está o gol do Fluminense. Gol do Fluminense em Parque São Jorge. 1 para o Fluminense, 0 para a equipe do Corinthians. Bom lançamento, penetração de Erivelto. Boa chance para o Fluminense, acompanha a jogada, Euclides. Aí está o gol do Fluminense. Gol do Fluminense em Parque São Jorge. 1 para o Fluminense, 0 para a equipe do Corinthians. Gol foi marcado por Té a 1 minuto de prorrogação no período complementar. O Corinthians era a melhor equipe em campo desde os 30 minutos do período regulamentar. No primeiro tempo da prorrogação, ainda o Corinthians é que teve os melhores lances ofensivos. E agora, no reinício da prorrogação, Té assinala para o Fluminense um gol que, de certa forma, frustra a expectativa desta grande torcida que comparece ao Parque São Jorge. Gerson, bola já se perdeu pela linha de fundo. Aí o goleiro do Corinthians, desconsolado, Paulo Rogério. Foi um lance confuso lá na sua área. Aparecendo o Té para marcar um gol muito importante, porque teremos agora apenas 13 minutos de jogo. O gol foi marcado a 1 minuto do segundo tempo da prorrogação. TV 2 Cultura, imagem limpa do esporte. TV Tupi, canal 4, São Paulo. TV Difusora, Porto Alegrense, canal 10 de Porto Alegre. Agora o Fluminense não tem pressa. Paulo Miranda pelo Corinthians. Ivan, servido. Vai passando. Corte de Carlinhos. Ainda Ivan. Já de pé. Torcida nervosa aqui em Parque São Jorge. Vamos acompanhar essa cobrança de falta. Silvinho fica orientando os jogadores lá na área do Fluminense. Paulo Miranda tomando posição. Cruzando. Saltou Carlos Alberto. A força do Brasil depende da sua força. Faça ginástica, pratique esporte. Esporte é saúde, esporte é cultura. O Té acompanha, mas a bola se perde em lateral para o Corinthians. Paulo Miranda. Newton. Newton aparecendo pelo Corinthians. Empurrão de Carlos Alberto. Falta contra o Corinthians, bateu Carlos Alberto. Não tem pressa. Fluminense procura deixar o tempo correr. O placar ali é favorável, 1-0. Aí o autor do gol, Té. Darcy pela equipe corintiana. A Ojeda. Ojeda Naval. Cruzou Gerson. Marinho na cobertura. Ainda Marinho disputando com Gerson. Marinho recuando a Zé Maria. Carlos Alberto aparece pelo Corinthians. Entrega Naval. Corinthians atacando. Resta ao Corinthians apenas uma alternativa.
conquista do gol de empate e depois a disputa de penalidades. Já que o gol do Fluminense bateu muito a equipe corintiana. Temos 10 minutos para o Corinthians tentar a marcação do gol de empate. Té, autor do gol, a Euclides. Carlos Alberto. Té. Carlos Alberto atrás. Carlos Alberto. Erivelto, deixou para Silvinho. Corte de Laércio. Paulo Miranda. Tentou Carlos Alberto lá no miolo. Carlos Alberto penetrando. Saída de Willis. Agora o Willis aproveita para encenar um pouco. Agora a vitória do Fluminense. E o Carlos Alberto faz sinal de que não fez falta nenhuma. Que não há motivo para o goleiro do Fluminense estar se contorcendo, rolando sobre o gramado do Parque São Jorge. E agora o goleiro atira a bola pela lateral para que possa melhor ser atendido. E o Carlos Alberto vai reclamar do goleiro, naturalmente temendo que o juiz possa expulsá-lo. Se observa, acompanha o atendimento que é prestado pelo massagista do Fluminense ao arqueiro Willis. E o jogo vai ficando cada vez mais nervoso aqui em Parque São Jorge. É uma transmissão da TV2 Cultura, a imagem limpa do esporte, com TV Tupi, canal 4 São Paulo, com a TV Difusora Porto Alegrense, canal 10 de Porto Alegre. Goleiro ainda sendo atendido. A torcida está impaciente, o tempo vai passando. Já temos 7 minutos e meio, metade do tempo de prorrogação do período complementar. Agora o Willis vai se encaminhando lá para o seu gol. Ameaçou de ir para o gol, parou, agora vai. Milton, a Paulo Miranda. Paulo Miranda a Ivan. Ivan e Carlinhos. Ainda Ivan, Carlos Alberto em todas. É um jogador que entusiasma esse Carlos Alberto do Fluminense. Já jogou pela seleção olímpica em Munique no ano passado. Gatãozinho, Carlos Alberto. Corte de Erivelto. O Fluminense está todo recuado. O campo do Corinthians apenas o arqueiro alvinegro. Agora o Fluminense na sua intermediária. Té novamente, passando por Laércio. Rolou para Erivelto. Cruzamento de Erivelto. Té, bola bate em Laércio. Jorge Henriques e Carlos Alberto do Corinthians. A bola fica, os dois caem. Naval continuou, mas já havia sido apontada a falta pelo apitador Edmundo Absarra, da Federação Paulista de Futebol. Gatãozinho cobrando a falta. Jorge Henriques aparecendo. Bola para Silvinho, que já estava impedido. Silvinho atirando a bola para longe. Gatãozinho.
juiz corrige a posição da bola no campo. Carlos Alberto. Falando com o outro Carlos Alberto, o do Fluminense. Corte de Kleber. Laércio pelo Corinthians. Disputando com o Silvinho. Silvinho levando vantagem. Tem Euclides pela esquerda. Veja Euclides. Cruzando para Carlos Alberto na direita. Livre. Vai penetrando. Zé Maria. Ainda é perigoso o ataque do Fluminense. Boa oportunidade. Aí está o gol. Gol de Silvinho. Quando eram decorridos 10 minutos no período complementar de prorrogação. Silvinho para o Fluminense. Gol que pode consolidar a história da Taça São Paulo de futebol juvenil. E agora o Jorge Henriques mostra a camisa ao Fluminense, do Fluminense, a torcida do Corinthians. Não entendemos por quê. Afinal de contas, o Fluminense vem jogar em São Paulo e é obrigado a encontrar a maior torcida do Corinthians. É natural. São os gestos dos jogadores famosos do nosso futebol, repetido aqui por um jogador juvenil. Ivan, últimos instantes de partida, 2-0 para o Fluminense. A verdade é que qualquer que seja ou fosse o resultado favorável ao Corinthians ou Fluminense, nós já dissemos. A conquista é justa pelo Fluminense ou pelo Corinthians. No caso, se for o Fluminense, o título está em boas mãos, fez uma campanha excelente e está demonstrando hoje toda a sua força. O derrotar o Corinthians em pleno Parque São Jorge por 2-0 até aqui. Aí foi uma falta do jogador Ivan do Corinthians. Temos apenas 2 minutos sem os descontos. Veja a torcida corintiana. Marinho recuando a Willis. Zé Maria. Kleber. Erivelto. Erivelto pé. Boa oportunidade. Já havia sido assinalado o impedimento do ataque do Fluminense.